Então, fala galera, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte comentando tudo aí sobre o Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro e também sobre o mercado da bola. O canal aqui, Supremacia Brasileira, né, vai trazer informações aqui atualizadas sobre os times brasileiros. Então, encaixa aí entre Palmeiras e Flamengo e também tem Cruzeiro e muito mais. Então, assista ao final, não perca nada aqui sobre as notícias brasileiras. Então, sem mais enrolações, agora com o vídeo. Bem, vamos girar a nossa reportagem com as informações de Palmeiras e também de Flamengo. Jaline Elias e Rodrigo Jufo aqui com a gente. Fãs de esportes, o Palmeiras voltou de Caxias do Sul com 3 pontos na bagagem após vencer o Juventude por 2-0, mesmo jogando com um time alternativo. Nesta segunda-feira, o time recebeu folga e se reapresenta na manhã desta terça na academia de futebol. Com a vitória no Alfredo Jaconi, com grande atuação do goleiro Carlos Miguel, o Palmeiras reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, que havia sido tomada no sábado pelo Flamengo. O time de Abel Ferreira tem 65 pontos, 1 a mais que o rubro-negro e 5 a mais que o Cruzeiro, que aparece na terceira colocação. Até a final da Libertadores, no dia 29 de novembro, o Palmeiras tem mais 5 compromissos pelo Campeonato Brasileiro, sendo 3 jogos fora de casa. Assim como o Flamengo, o Palmeiras quer o tetracampeonato inédito da Libertadores do futebol brasileiro, mas a briga segue também pelo título do Campeonato Nacional. Agora o Palmeiras começa a preparação para o clássico contra o Santos nesta quinta-feira. A bola rola às 9h30 da noite no Allianz Parque. No Flamengo, a segunda-feira foi reservada para homenagens e também atualizações no boletim médico. Entre os homenageados estavam o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, que completou 200 jogos pelo rubro-negro, e também o atacante Pedro, com o braço imobilizado, recebeu a camisa de 300 jogos pelo Flamengo. Pedro segue fora da equipe depois de sofrer uma fratura no antebraço no duelo contra o Racing, e a expectativa do departamento médico é que ele volte a fazer trabalhos com bola de forma leve na próxima semana e tenha uma recuperação gradual e sem perder o ritmo de jogo, sem perder o contato com a bola no dia a dia. As 2 outras lesões do Flamengo são no meio de campo. Jorginho segue com dores na coxa e o clube aguarda essa dor passar 100% para seguir com o tratamento e ter Jorginho ali na metade de novembro, antes da final contra o Palmeiras da Libertadores. Já o caso de Carrascal é mais leve. Ele está com um edema nas costas e a expectativa é de que essa dor passe. Ele vem sendo avaliado no dia a dia. E aí, se quando essa dor passar 100%, ele vai estar à disposição do Felipe Luiz para os jogos do Brasileirão e também na final da Libertadores. A próxima partida do Flamengo é na quarta-feira contra o São Paulo e quem deve ser titular é Guilhermo Varela, o lateral uruguaio do Flamengo, lateral direito, que falou sobre essa reta final e o duelo contra o Palmeiras, tanto valendo o título da Libertadores quanto do Brasileirão. São 2 times que vêm conquistando a América já há muito tempo. 2 times de grande qualidade, grandes jogadores, 2 bons treinadores que sabem o que querem jogar. O dia 29 vai ser uma grande final para o futebol. Vai ser um grande jogo, como te falei, 2 times que muito bons. Então, a disputa, lógico que é com eles, e o Brasileirão falta muito ainda. Além de Pedro, Carrascal e Jorginho, o técnico Felipe Luiz já sabe que não vai poder contar também com mais 2 jogadores importantes nesse elenco. É o caso do atacante Bruno Henrique, que fez 2 gols contra o Sport, mas levou o 3º cartão amarelo e está suspenso na próxima rodada, e também o zagueiro Léo Ortiz, que sofreu uma entorse no pé no duelo contra o Palmeiras no Maracanã, mas vinha atuando no sacrifício nos últimos jogos por conta da importância das partidas. O Léo vai ficar no Rio de Janeiro, então não encara o São Paulo no Morumbi pela próxima rodada do Brasileirão. Boa, dupla. Eugênio, do mesmo modo em que vimos a reta final da turma que briga pelo acesso, a reta final desta dupla aqui, antes da decisão de Libertadores, né, dia 29 de novembro. Quem olha aqui os compromissos do Palmeiras, né, vê o Santos está numa briga parte de baixo da tabela, mas são 2 clássicos, né, são jogos que costumam ter uma outra pegada também, né, ali do lado do Flamengo também tem um clássico com o Fluminense, mas pegando um Sport também de zona de rebaixamento, enfim,
sei se dá pra gente cravar que alguém tem uma vida um pouco mais tranquila que o outro. Muito difícil. Né? Os dois têm 2 jogos em casa e 3 fora. Sendo que um dos jogos fora do Flamengo é no Maracanã, o clássico com o Fluminense, o Fla-Flu. O Fluminense também manda seu jogo no Maracanã. Você tem os dois. O Santos joga 2 vezes com o Palmeiras e uma com o Flamengo. Pode ser um fiel da balança nessa história. E você tem o Fluminense jogando contra os dois. E ali, você está vendo o Mirassol, que na última rodada enfrenta o Flamengo. São os adversários que eles têm em comum. Muito difícil prever o que vai acontecer. Muito difícil. É rodada a rodada, é jogo a jogo. Teve convocação agora de seleção que vai desfalcar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo para jogos atrasados que eles vão disputar durante a data FIFA, né? Então os dois perderam jogadores. E agora a gente fica nessa questão, né? Porque eles disputam o Brasileiro e disputam a Libertadores. Será que um deles vai ganhar as duas? E aí o outro que fez 2 grandes campanhas acaba um ano... Será que um ganha antes o Brasileiro antecipado, já chega na Libertadores, na final da Já Libertadores? resolvido? Campeão? Como que vai ser a interferência de um campeonato no outro? Quem perder a Libertadores nas últimas 2 rodadas vai dar a vida, se não tiver decidido ainda, para ganhar o Campeonato Brasileiro? Olha, eu tenho uma expressão que eu usava muito de manhã. É uma delícia. É uma delícia. É uma situação maravilhosa. Claro, quem perder, alguém vai ter que perder. Uma ou outra, ou as 2 competições. Mas vai ser realmente um final de ano emocionante entre esses 2 times que merecem estar onde estão. E não é de agora, né? Como disse ali o Varela. Pelo menos desde 2016 que eles estão brigando pelo protagonismo no futebol brasileiro. Eugênio Leal, amanhã tem mais, às 4h30. Vamos falar agora sobre o Flamengo, quanto o rubro-negro gastou com todos os seus reforços nessa temporada. Uma demonstração financeira do Flamengo, referente aos 3 primeiros trimestres do ano, respondeu a essa pergunta. E dá para dizer que todas as contratações foram bem salgadas. Samuel Lino, o mais caro da história do Flamengo, custou 195 milhões de reais. Foram 183 milhões pelos direitos econômicos junto ao Atlético de Madrid e mais 12 milhões de reais de intermediação. Carrascal foi comprado por 107 milhões de reais, 94 milhões com direitos econômicos e 13 milhões de reais de intermediação. Mesmo sendo bem mais barato do que o Samuel Lino, o Carrascal teve uma intermediação mais cara. E Emerson Royal, 78 milhões e 600 mil reais por um lateral. Foram 71 milhões de reais, 71 milhões e meio de reais com a aquisição do atleta e mais 7 milhões e 100 mil de comissão. Juninho, o primeiro dos reforços da era Flamengo sob o comando do BAP e do Boto, havia custado 40 milhões de reais, 37 milhões com direitos de transferência e mais 3 milhões de comissão. Para completar, Jorginho, Danilo, Jorginho, Danilo e Saul, todos chegaram de graça. Os números do Saul não constam nesse boletim informativo do Flamengo. Já o Jorginho vai receber 23 milhões e 800 mil reais entre luvas e intermediação, enquanto o Danilo teve direito a 16 milhões e 800 mil reais entre luvas e intermediação. Para completar, as renovações de Pulgar e Varela também custaram caro. Pulgar recebeu de luvas 19 milhões e 300 mil, o Varela 13 milhões de reais. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de contratação, né? Reforço que pode pintar aí na janela, que é o caso aí de Talisca, né? Vamos colocar aqui para você ver. Esse jogador aqui é um jogador que está sendo aí avaliado, né? Já disse sim ao Flamengo. Ele aceita uma proposta que o Mengão tem aí para 2025. É um jogador muito querido pela torcida aí, que vê ele com bons olhos, um atacante ali que pode ser de referência ali junto com Pedro ou ser o reserva imediato de Pedro, né? Então, eu acredito que ele seria fundamental para chegar aí já com uma peça gigantesca para 2026, que já está logo ali, né? Já estamos em novembro, já daqui a um mês e pouco já chega aí dezembro e janeiro e já inicia aí a nova temporada. E o Flamengo já está avisando esse jogador aí. Se você gostou da notícia, a notícia já está saindo em todas as mídias digitais aí, esportiva no Brasil, e ele pode ser uma opção muito boa. Já disse sim o Flamengo, então o Flamengo vai tentar aí fazer uma proposta muito boa para esse jogador trazer. Se você gostou da notícia aí e quer ir no Mengão, comenta aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.